I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? They look back in the scroll, there's no promise of that. That's right. But you see, he identified himself as God's prophet for what he said come to pass. Then they knowed he had the word of the Lord. Eles teriam consultado o pergaminho? Não há nenhuma promessa disso. Isso mesmo. Mas, vejam, ele se identificou como profeta de Deus, pois o que ele disse aconteceu. Então souberam que ele tinha a palavra do Senhor. Pharaoh had spears, but Moses had the word. So when they got to the sea, the spears all went under the sea, and Moses took Israel across the sea on dry land because he had the word. And he was the word of that hour. Faraó tinha lanças, mas Moisés tinha a palavra. Assim, quando chegaram ao mar, todas as lanças foram mar abaixo, e Moisés levou Israel para o outro lado do mar, em terra seca, porque ele tinha a palavra, e ele era a palavra daquela hora. Moses was the word made manifest for that hour. Elijah was the word made manifest for that hour. Christ is the word made manifest. And the promises that he made, a little while and the world seeth me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. The works that I do shall you do also. Moisés era a palavra manifestada para aquela hora. Elias era a palavra manifestada para aquela hora. Cristo é a palavra manifestada e as promessas que ele fez. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós, até a consumação dos séculos. Também fareis as obras que eu faço. He promised these things. What is it? It's the characteristic of God displaying His Word like He did in all ages. Ele prometeu estas coisas. Que é isso? É a característica de Deus exibindo sua palavra, como Ele fez em todas as eras. Malachi 4, He said, before the great and terrible day of the Lord shall come, behold, I send unto you Elijah the prophet, and he will restore the faith of the children back to the fathers again, before that day comes. He promised it. Malaquias 4, ele disse, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, e ele restaurará a fé dos filhos de volta aos pais novamente, antes que venha aquele dia. Ele prometeu isso. Jesus said in the 17th chapter of St. Luke, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. Jesus disse no capítulo 17 de São Lucas, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. When the revelation is unfolding itself in the days when the world will be like Sodom, what will it be? The characteristic of that scripture being fulfilled. Amen. God identifying Himself by His characteristic.
characteristics that he's always been. He cannot leave that. Quando a revelação estiver se desvelando, nos dias em que o mundo for como Sodoma, o que será? A característica daquela escritura sendo cumprida. Deus se identificando por sua característica, características que ele sempre tem sido, ele não pode deixar isso. The last days, he identified through his Son. Notice how God does these always he never changes his way. Os últimos dias, ele se identificou através de seu Filho. Notem como Deus faz esse sempre como ele nunca muda sua maneira. These three men that talked to Abraham, as we were just speaking there, as the days of Sodom. Estes três homens que conversaram com Abraão, como estávamos falando ali, nos dias de Sodoma. Abraham was a man who believed God. He took God at his promise. Sarah, his wife, was 65 years old. Abraham was 75 when God called him. Abraão era um homem que cria em Deus. Ele creu na promessa de Deus. Sara, sua mulher, tinha 65 anos. Abraão tinha 75 quando Deus o chamou. He said there's going to have a child. Abraham would have a child by Sarah. Ele disse que eles iam ter um filho. Abraão ia ter um filho com Sara. It might sound a little ridiculous, but I imagine she got all the little booties and pins and everything ready because she's going to have this baby. Pode parecer um pouco ridículo, mas imagino que ela aprontou todos os sapatinhos e alfinetes e tudo mais, porque eles iam ter este bebê. After the first 28 days, Abraham might have said, Sarah, how you feel, darling? No different. Glory to God, we're going to have it anyhow. How you know? God said so. Depois dos primeiros 28 dias, ora, Abraão pode ter dito a Sara, como se sente, querida? Nada diferente. Glória a Deus, vamos tê-lo de qualquer maneira. Como sabe? Deus disse que sim. A year passed. How you feel, dear? No different. We're going to have it anyhow. God said so. Um ano se passou. Como se sente, querida? Nada diferente. Vamos tê-lo de qualquer maneira. Deus disse que sim. 5 years passed. How you feeling now, dear? No different. We're going to have it anyhow. God said so. 5 anos se passaram. Como está se sentindo agora, querida? Nada diferente. Vamos tê-lo de qualquer maneira. Deus disse que sim. What was it? He had the promise of God. He believed God. And he acted like God. He held on to the promised word. Que foi isso? Ele tinha a promessa de Deus, ele cria em Deus e agiu como Deus, apegou-se à palavra prometida. 25 years passed. The booties had done turned yellow, but she still held on to him. Now he's old and stooped over and he's in a terrible shape, and Sarah's womb is good as dead, and he's sterile, and what a condition they're in. Passaram-se 25 anos. Os sapatinhos haviam ficado amarelos, mas ele ainda se apegava a elas. Agora ele está velho e curvado e está em uma forma terrível, e o ventre de Sara como se estivesse morto, e ele é estéril. E em que condição eles estão? How you feel, Abraham, father of nations? His make-believer friends and say to him, well, glory to God, I feel fine. We're going to have that baby anyhow. Como se sente, Abraão, pai das nações? Diziam seus amigos manufaturados. Bem, glória a Deus, sinto-me bem. Vamos ter esse bebê de qualquer maneira. Because he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. For he was fully persuaded that what God said, God's able to perform. Amen. There's a characteristic of a believer. Porque ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus, pois estava certíssimo de que o que Deus disse, Deus é poderoso para realizar. Amém. Aí está a característica de um crente. What about you? What about we, the children of Abraham? Are we identified with the Word of God as a promise? And our characteristic identifies ourselves that we actually believe it. E vocês estão vendo? E nós, os filhos de Abraão, estamos identificados com a palavra de Deus como uma promessa, e nossa característica nos identifica que realmente cremos nela.
Or do we just hem-haw, jump from here and over here and down here and guess and hem-haw around about it? Then we're not Christians. We're just making believe. Ou nós apenas hesitamos, saltamos daqui e para cá e aqui embaixo, e fazemos suposições e andamos hesitantes por aí acerca dela? Então não somos cristãos, estamos só fazendo o que cremos. But when we really stand to that promise, toe it right there and stay with it. Abraham did. Mas quando realmente ficamos firmes nessa promessa, a levamos ali e permanecemos com ela. Abraão fez isso. Now we find out that one day he saw 3 men come walking. The Bible said here it was in the heat of the day. Must have been about noon. Agora, verificamos que certo dia ele viu 3 homens virem caminhando. A Bíblia disse aqui que foi no calor do dia. Deve ter sido por volta do meio-dia. These men walked up and was talking to him. We understand that 2 of them went out in Sodom. I believe we spoke on it the other night. One of them stayed with him. Esses homens se aproximaram e estavam conversando com ele. Entendemos que 2 deles desceram para Sodoma. Creio que falamos sobre isso na outra noite. Um deles ficou com ele. Watch this man that he called that stayed with him, what the man did. One was identified by his characteristic that he was Elohim. Observem este homem que ele chamou, que ficou com ele. O que o homem fez? Um foi identificado por sua característica, que ele era Elohim. Elohim, the very first word in the Bible, in the beginning, God. Now, any of you scholars know that that word God there means, in the Hebrew, is Elohim, which means the Almighty, the All-Sufficient, the Self-Existing. Elohim, a primeira palavra na Bíblia, no princípio Deus. Agora, qualquer um de vocês, estudados, sabe o que essa palavra Deus aí significa no hebraico. É Elohim, que significa o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, o Autoexistente. Needs no help from nobody. Needs nobody's interpretation. He does his own. He's the all-sufficient God. Omnipresent, omniscient, omnipotent. He's God. Não precisa de ajuda de ninguém, não precisa da interpretação de ninguém. Faz a sua própria. Ele é o Deus todo-suficiente, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é Deus. There he was. And Abraham now, this patriarch who had a hold of the word, looked at this fella, and when this fella had his back turned to the tent, he said, "Where is your wife Sarah?" Said, "She's in the tent behind you." Ali estava ele e Abraão agora, este patriarca que tinha se apegado à palavra, olhou para este companheiro. E quando este companheiro estava de costas para a tenda, ele disse, "Onde está tua mulher, Sara?" Disse, "Ela está na tenda atrás de ti." Said, "I'm going to visit you according to the time of life, and you'll have this baby, I promise you." And Sarah laughed about it, and the one was talking to him, told him what Sarah said in the tent behind him. Disse, "Visitar-te-ei por este tempo da vida, e terás este bebê que eu te prometi." E Sara riu por causa disso. E aquele que estava falando com ele contou-lhe o que Sara disse na tenda atrás dele. Now in Genesis you read that. We find out that then Abraham, after this man had identified himself, what was it? Hebrews 4th chapter, the 12th verse said, "The word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart." Agora, em Gênesis, você lerá isso. Verificamos que então Abraão, depois que este homem se identificou, que foi isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12, disse, "A palavra de Deus é mais penetrante, mais eficaz do que uma espada de 2 gumes, apta a discernir os pensamentos e intenções do coração." He knew that this was the man. He knew there's no prophets in the land but him. And therefore the word of the Lord had come to him, and he was the prophet, and here the word come to the prophet. Amen. Ele soube que este era o homem. Ele sabia que não havia profetas na terra senão ele e, portanto, a palavra do Senhor tinha vindo a ele. E ele era o profeta, e aqui a palavra veio ao profeta. Same thing with John the Baptist.
There had not been a prophet for 400 years. I remember maybe old Dr. Davis is sitting here tonight, the old missionary Baptist preacher that baptized me in the faith. He used to argue with me. A mesma coisa com João Batista. Não tinha havido profeta há 400 anos. Lembro-me, talvez o velho Dr. Davis esteja sentado aqui esta noite, o velho pregador da Batista missionária que me batizou na fé. Ele costumava discutir comigo. He said, Billy, you're just a kid now. You got to listen to me. I said, all right, Brother Davis, I'm listening. Disse, Billy, você é apenas uma criança agora. Você tem que me ouvir. Eu disse, está bem, irmão Davis, estou ouvindo. He said, you see, John was not baptized. So he had been baptized, but hadn't been baptized, nobody's worthy to baptize him. That's good Baptist theology. Ele disse, veja, João não foi batizado. Então ele estava batizando, mas não havia sido batizado. Ninguém era digno de batizá-lo. Isso é boa teologia batista. Here come Jesus, and said then, John said, I have need to be baptized to thee. Why comest thou unto me? And he said, suffer to be so. E aqui vem Jesus, e disse então, João disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? E ele disse, deixa por agora. He said, and then when he suffered him, said, you see, then Jesus baptized John. Ele disse, e então, quando ele deixou, disse, veja, então Jesus batizou João. And when he went out of the water, then the heavens opened, he saw God in the form of a dove coming down, going on him, said, this is my beloved Son, whom I'm pleased to dwell in. E quando ele saiu da água, então os céus se abriram e ele viu Deus em forma de pomba descendo e vindo sobre ele. Disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. But no, not disagreeing with Dr. Davis, but he was wrong. See, John was the prophet, and the word always comes to the prophet. So if the word was made flesh, it had to come to the prophet anyhow. Amen. Because he is testifying of the word, and his very characteristic identified him that. Yes. Mas não discordando do Dr. Davis, mas ele estava errado. Vejam, João era o profeta e a palavra sempre vem ao profeta. Assim, se a palavra se fez carne, ela tinha que vir ao profeta de qualquer maneira, porque ele estava testificando da palavra e sua própria característica e identificou que ele era isso. Here comes the word. Now, what happened? As soon as he walked into the face of Jesus, John said, I have need to be baptized of thee. Why comest thou to me? Jesus said, suffer it to be so. For thus it is becoming to us, behooveth us, to fulfill all righteousness. Aqui vem a palavra. Agora, o que aconteceu? Assim que chegou perante Jesus, João disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim. Jesus disse, deixa, porque assim nos convém, nos compete, cumprir toda a justiça. John being the prophet, him being the word, he was the sacrifice, and he was fixing to enter his earthly ministry, and the sacrifice had to be washed before it was presented. João sendo o profeta, ele sendo a palavra, ele era o sacrifício e ele estava para entrar em seu ministério terreno, e o sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado. John baptized him because he knowed suffer that to be so, for thus it's becoming to us to fulfill all righteousness. The sacrifice had to be washed before presented. And so John baptized him. Wasn't no Jesus baptizing John. John baptized Jesus. Suffer it to be so. E João o batizou porque ele sabia. Deixa, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O sacrifício tinha de ser lavado antes de ser apresentado, e assim João o batizou. Não foi Jesus batizando João. João batizou Jesus. Deixa. Notice here was Abraham, and he had the word of the Lord. The word of the Lord come to him. He was the prophet. And now here comes the word. He called him Abraham, not Abram. Notem, aqui estava Abraão e ele tinha a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a ele. Ele era o profeta. E agora aqui vem a palavra. Ele o chamou de Abraão, não Abrão. A few days before that, his name was Abram.
Now it's Abraham. His wife is Sarah. Now it's Sarah. Not S-A-R-A, S-A-R-A-H. Not A-B-R-A-H-A-M. A-B-R-A-M, but A-B-R-A-H-A-M. Abraham. Poucos dias antes disso, seu nome era Abrão. Agora é Abraão. Sua esposa era Sarai. Agora é Sara. Não S-A-R-A-I. S-A-R-A. Não A-B-R-A-A-T-U-O. A-B-R-A-T-U-O. Mas A-B-R-A-A-T-U-O. Abraão. And this man identified himself when he said, Abraham. Amen. Oh, my. Abraham said, Elohim. There's the word and the prophet together. Both characters identified. E este homem se identificou quando disse Abraão. Oh, que coisa! Abraão disse Elohim. Aí está a palavra e o profeta juntos, os dois personagens identificados. Elohim. He said, where is your wife? Sarah. Said she's in the tent behind you. And then the miracle was done. Elohim. Abraham called him the all-sufficient, almighty, omnipotent God. Elohim, ele disse, onde está tua mulher Sara? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Então o milagre foi feito. Elohim, Abraão o chamou o Deus todo-suficiente, todo-poderoso, onipotente. Jesus said, when he was on earth, he did the same thing that Elohim did. That identified his characteristic as being God. Jesus disse, quando esteve na terra, ele fez a mesma coisa que Elohim. Isso identificou sua característica como sendo Deus. And he said before, in the last days, just at the coming of the Son of Man, when he's being revealed, this setting will take place again like it was at Sodom. Elohim among his people. Amen. Almighty God. That's what the Scripture says. Elohim among the people. E ele disse, antes, nos últimos dias, justamente na vinda do Filho do Homem, quando ele estiver se manifestando, este cenário voltará a acontecer como foi em Sodoma. Elohim entre seu povo, o Deus Todo-Poderoso. É isso que a Escritura diz. Elohim entre o povo. For 40 years, he's been baptized us with the Holy Ghost. Elohim, God. And the church, look, Abraham seen one sign, another calling, a sign, a calling, a sign, waiting for that promised son. Por 40 anos ele tem nos batizado com o Espírito Santo. Elohim, Deus. E a igreja, olhem, Abraão viu um sinal, outro chamado, um sinal, um chamado, um chamado, um sinal, esperando por aquele filho prometido. But the last sign that he saw, the last appearing, the last visit of God, before the promised son arrived on the scene, was Elohim in human flesh. Amen. Then the promised son come. Mas o último sinal que ele viu, a última aparição, a última visita de Deus antes que o filho prometido chegasse à cena, foi Elohim em carne humana. Então, o filho prometido veio. And Abraham's seed is waiting for the promised son, Jesus Christ. And they've seen signs of pouring out of the Holy Ghost, speaking in tongues, divine healing, and so forth. E a semente de Abraão está esperando pelo Filho prometido, Jesus Cristo. E eles têm visto sinais, o derramamento do Espírito Santo, falar em línguas, cura divina e assim por diante. But when the Son of Man is being revealed, Elohim will return back to the royal seat of Abraham and show that same thing that he showed in that day. Amen. Elohim, as it was. Why? It'll be the characteristic of God. Mas quando o Filho do Homem estiver se revelando, Elohim retornará à semente real de Abraão e mostrará aquela mesma coisa que ele mostrou naquele dia. Amém! Elohim, por assim dizer. Por quê?
será a característica de Deus. Now, if Christ was God, yet a little while the world seeth me more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you to the consummation, the end. The works that I do shall you do also. Jesus said that in Luke the 17th chapter. Agora, se Cristo era Deus ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, contudo, vós me vereis, porque estarei convosco e em vós até a consumação, o fim. Também fareis as obras que eu faço. Jesus disse isso em Lucas, capítulo 17. All right. When we believe and see these last days, this setting is to be reenacted again. Therefore, Hebrews 1:1, God in sundry times, by the prophets, identified himself. In this last days has identified the resurrection of his Son from the dead by giving the church the same characteristic that he had, making Hebrews 13:8 exactly right. Amen. Muito bem, quando cremos e vemos esses últimos dias, esse cenário é para ser representado novamente. Portanto, Hebreus 1:1, Deus antigamente pelos profetas se identificou, nestes últimos dias identificou a ressurreição de seu Filho dentre os mortos, dando à igreja a mesma característica que ele tinha, tornando Hebreus 13:8 certíssimo. No feathers can be picked out of that. That's eagle feathers. They stay tight because they're a heavenly bird. They feed some eagle food. Pena alguma pode ser arrancada disso. São penas de águia. Elas ficam firmes porque são pássaros celestiais. Elas as alimentam com um alimento de águia. Now we notice that in the sundry times, divers manner, he spoke to the fathers, to the prophets, in the last days to his Son Jesus Christ by raising him up from the dead. Agora, notamos que antigamente, de muitas maneiras, ele falou aos pais por meio dos profetas, nos últimos dias por meio de seu Filho Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. And here he is among us after 2,000 years, the same Jesus, not one of the prophets, Jesus. Hallelujah! The resurrected Son of God. E aqui está ele entre nós, depois de 2000 anos, o mesmo Jesus, não um dos profetas. Jesus, aleluia, o Filho de Deus ressuscitado. Jesus said one day, he said, a wicked and adulterous generation seek after a sign, and they'll get a sign. A wicked and adulterous generation. When was the world any more wicked or adultery and perverted than it is now? Certo dia, Jesus disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, e eles receberão um sinal. Uma geração má e adúltera. Quando foi o mundo mais mau, ou adúltero e pervertido do que agora? As it was in the days of Jonas. As Jonas was in the belly of the whale for 3 days and nights, so must the Son of Man be in the heart of the earth 3 days and nights. Como aconteceu nos dias de Jonas, como Jonas esteve no ventre da baleia por 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem estar no seio da terra 3 dias e noites. Then a wicked and adulterous generation was to receive a sign. What kind of a sign? A sign of the resurrection. Amen. And we have it today after 2,000 years. He's still alive. He's among us tonight, the same yesterday, today, and forever. Identifying himself by the characteristics of God, manifesting the word in this day that he promised to do. Amen. Então, uma geração má e adúltera estava para receber um sinal. Que tipo de sinal? Um sinal da ressurreição. E nós temos hoje, depois de 2000 anos, ele ainda está vivo. Ele está entre nós esta noite, o mesmo ontem, hoje e eternamente, identificando-se pelas características de Deus, manifestando a palavra neste dia que ele prometeu fazer. Amém. There's the word. Now will you believe the sign? Is the next thing. Last days, his identification by his Son. Aí está a palavra. Agora vocês crerão no sinal? É a próxima coisa nos últimos dias, sua identificação por seu filho. Notice, God spake to Moses in sundry times in Deuteronomy 18:15,
said, The Lord your God shall raise a prophet like it unto me. Notem, Deus falou a Moisés no passado, em Deuteronômio 18:15. Disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu. Now watch. That's the Word. That is the Word. That was God. That wasn't Moses. How would Moses know that? He was the man. But God speaking through Moses said this. You believe that? Yes. All right. Agora observem, essa é a palavra, essa é a palavra. Isso foi Deus, isso não foi Moisés. Como Moisés saberia disso? Ele era o homem, mas Deus, falando através de Moisés, disse isso. Vocês creem nisso? Muito bem. Now notice Jesus. Watch how his characteristics identified this promised word true. He certainly did. He was identified by this characteristic that Moses said he would be. Agora notem Jesus. Observem como suas características identificaram essa palavra prometida como verdadeira. Ele certamente o fez. Ele foi identificado por esta característica que Moisés disse que ele seria. Many of them, like today, they want to see some great leader. Oh, this is Dr. P.H. so-and-so. He's out of Hartford University, or he's out of some great big somewhere like that. That's no identification of God. No. Not a thing about it. The Word's what identifies God. Muitos deles, como hoje, querem ver algum grande líder. Este é o Dr. P.H. fulano. Ele estudou na Universidade de Hartford, ou ele estudou em algum lugar notável assim. Isso não é identificação de Deus, não. Nada disso. A palavra é o que identifica Deus. Estão vendo? Jesus was not a scholar. Neither was he a priest. Neither was he a rabbi to the world. He was a renegade to the world. Jesus não era erudito, nem sacerdote, nem rabino para o mundo. Ele era um renegado para o mundo. But God was confirming His word to him, which made him Emmanuel. That was his identification. Mas Deus estava confirmando sua palavra por meio dele, o que o tornou Emanuel. Essa foi sua identificação. Now, here Jesus meeting this exactly what God in sundry times said He would do. Through Moses, what He would do. Agora aqui, Jesus cumprindo isso, exatamente o que Deus no passado disse que ele faria por intermédio de Moisés, o que ele faria. Now watch. When He met Peter, as we dramatized it the other night, when He met Peter and told Peter what his name was, this sign identified His Messiah claims to Peter. For the word had said, the Lord your God shall raise up a prophet. Agora observem, quando ele conheceu Pedro, como dramatizamos a outra noite, quando ele conheceu Pedro e disse a Pedro qual era o seu nome, este sinal identificou suas afirmações messiânicas para Pedro, porque a palavra tinha dito, o Senhor teu Deus levantará um profeta. And Peter come up, which was Simon then, come up where he was at, and Jesus looked at him and said, your name is Simon, and you are the son of Jonas. That identified the character of Christ to be that word that Moses promised. E Pedro se aproximou, que era Simão então, se aproximou de onde ele estava. E Jesus olhou para ele e disse, teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Isso identificou o caráter de Cristo como sendo aquela palavra que Moisés prometeu. Peter recognized that sign identified Jesus as Messiah. God was in Christ, the anointing for the last days. Pedro reconheceu que aquele sinal identificava Jesus como Messias. Deus estava em Cristo, a unção para os últimos dias. To Nathanael, remember, he told Simon his name. Now what? To Nathanael, he told what he had done. You were under the tree when I saw you. That identified him, Messiah. Para Natanael, lembrem-se, ele disse a Simão o seu nome. Agora observem, a Natanael, ele disse o que ele tinha feito. Tu estavas debaixo da árvore quando te vi eu. Isso o identificou como o Messias.
Said, "You are the Son of God. You are the King of Israel." He was identified by the characteristic of the promised word that he was to be the Messiah. The Lord your God shall raise a prophet. Disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele foi identificado pela característica da palavra prometida que ele deveria ser o Messias. O Senhor, teu Deus, levantará um profeta. The little woman at the well, he told her what she was. And that identified him as this promised Messiah. A pequena mulher junto ao poço, ele lhe disse o que ela era, e isso o identificou como este Messias prometido. See, his character, his characteristics was the Word being identified, was his characteristics showing that the Word was God, so that was God being identified in Christ. Amen. Estão vendo? O caráter dele, suas características, eram a palavra sendo identificada. Eram suas características mostrando que a palavra era Deus. Assim, isso foi Deus sendo identificado em Cristo. Watch it. No. To Peter, he was identified to Peter by calling his name. He was identified to Nathanael by telling him what he done. He was identified by the woman by telling what she was. Agora observem isto, notem. Para Pedro, ele se identificou a Pedro dizendo o seu nome. Ele se identificou a Natanael dizendo-lhe o que ele fez. Ele foi identificado pela mulher dizendo o que ela era. Who he was, what he done, and what she was. He identified his Messiah characteristic that was to be the characteristic of the Messiah. Quem ele era, o que ele fez e o que ela era. Ele identificou sua característica messiânica que deveria ser a característica do Messias. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus, going on before, for Christ the royal master, leads against the foe. How do we defeat him with the word? We're into battle, see his banner go. Onward, Christian soldier, marching as to war, with the cross of Jesus, going on. We are not divided, all one body we, one in hope